Hoje eu e meu amigo Daniel estamos aqui no estúdio para conversar com um dos principais personagens da música e da cultura desse país, que nasceu aqui na região de Vitória da Conquista. É uma voz única, né? Você pode procurar gente que canta bem no nosso país, mas que canta como ele não tem, porque Deus deu esse dom de uma voz original, uma voz forte, uma voz metálica, uma voz afinada. Não é? Ele enche de orgulho a Bahia, a região onde ele nasceu. Onde ele chega é sempre bem recebido. É, por exemplo, na minha modesta opinião, o maior intérprete das obras de Alomar. Não tem quem interprete melhor. E ele está aqui agora, do nosso lado. Eugênio Avelino, Xangai, meu irmão, meu querido amigo, seja bem-vindo ao Via 3 para conversar com o nosso público. A palavra é sua. Maravilha, é uma alegria e me sinto honrado pela conservação, a preservação da nossa amizade. E o que você está falando de mim é um tantão ainda que eu tenho que falar de você, pela sua nobreza, inteligência e amizade. Camarada muito gente boa, né, Ronald? Com certeza. Olha, Xangai, eu já quero fazer minhas as palavras do Robson Duval. Eu não conseguiria descrever tão bem a grandeza que o senhor representa para a cultura do Brasil, para a música do Brasil e principalmente para essa região. Eu falava com o senhor agora há pouco que quando eu ando pelo país e as pessoas me perguntam de onde eu venho, eu sempre me refiro, olha, eu sou da terra de Xangai, eu sou da terra de Alomar, e estar aqui hoje com o senhor muito nos enche de orgulho, de satisfação de tê-lo com a gente e ser esse elemento tão representativo da nossa gente, do nosso povo, da nossa cultura. Maravilha. É uma alegria receber o senhor. Pois é, e bom para o nosso público também, né, Daniel? Com que vai ter essa certeza. oportunidade. E Com a gente certeza, combinou aqui antes, né? A gente já vem sonhando com essa entrevista aí há muito tempo, de você aqui com a gente ter esse privilégio, Eugênio, para contar as histórias que a maioria das pessoas não sabem. O que você quer saber? Por exemplo, Xangai, não é? Aí as pessoas, Xangai por quê? Tem uma história nisso, eu sei, porque tudo com você tem uma história. E uma história geralmente interessante. Então conta pra gente aí, Xangai, a origem. Eita! Eu vou chegar nesse Xangai que você perguntou, mas eu tenho que retroagir Pode um pouco. ir onde você quiser. Pois é, meu pai e minha mãe, eles tiveram umas terras, uma fazenda no Vale da Cotinguiba, que o povo de lá e o povo tudo fala Cotindiba, não, mas não é. Cotinguiba é um rio que é afluente do Jequitinhonha. Ele nasce perto do Rio Pardo e corre para o Jequitinhonha. Inversamente, por isso lá é uma terra extraordinária, considerada das melhores terras do planeta, por questões climáticas e a fertilidade, porque é um divisor d'águas. Na Serra Azul nasce o Angelim, pertinho do Jequitinhonha. E ele, inversamente, ele corre para o Rio Pardo. Eles fazem um sentido, logicamente, vamos dizer assim, contrário. Então, nessas terras, meu pai possuía uma terra ali. Então, no Jundiá. O Jundiá é um dos afluentes do Cotinguiba. Que virou música depois. Claro. Isso aí já é contando a minha... um fragmento da minha biografia. E, então, eu recebi o primeiro respiro, né, lá, no dia 20 de março de 48. Mas alguns irmãos meus nasceram, que nem eu, na roça de meu pai e de minha mãe. Outros, quando havia o favorecimento por conta das chuvas, das águas, então as estradas permitiam, minha mãe vinha e paria, tinha os filhos aqui em Conquista, com os médicos e tal. Então, todos nós, mesmo os que nasceram na roça ou os que aqui nasceram em Vitória da Conquista, somos registrados, criados, eu não sei se posso dizer educados, mas estudamos aqui. Aqui a gente fez o colégio, tal, o Juvencio Terra, e o ginásio de Conquista, que era do famoso e importantíssimo padre Luiz Soares Palmeira, um camarada extraordinário e tal. Enfim, então, a minha história de nascimento, de registro, de origem de nascer na roça, que fica no município
de Itapebi. Né? Logo depois de Potiraguá, ali naquela região. Claro. E aí, estudava aqui, tinha uma vida de menino de classe média, né? Meus irmãos estudávamos em escola paga, né? Particular, tanto, por exemplo, o Educandário Juventus Terra, escola de tia Rosália, tia de Alomar, irmã de Eurides, mãe de Alomar. E aí, eu estou falando, você está perguntando, eu estou contando a história, viu? Vamos lá. Aí houve um revés na vida do meu pai, por uma questão de coisa assim, foi de política, que não interessa falar aqui agora. Houve uma rasteira que deram nele e ele vendeu tudo que tinha. As vaquinhas, os cavalinhos, que era dele, nosso e tudo, e ficamos de nada. E eu comecei a trabalhar menino. Trabalhei de 13 para 14 anos, eu trabalhava no armarinho, vendendo cianinha, sabonete, pasta de dente, sandália, e depois passei para uma outra loja. E depois comecei a trabalhar na Insinuante, que era uma loja de calçados, que ficava na rua Monsenhor Olímpio. E aí eu, passando para ir na loja que eu trabalhava, um dia passando, vi uns amigos meus que trabalhavam na Insinuante. Falei, e como é que eu faço para entrar aí? Aí me apresentaram Antenor Liberal Batista. O fundador. O dono da... Que muita gente não sabe que a Insinuante ficou grande no Brasil inteiro, que ela nasceu aqui, numa portinha de loja de calçados. Claro. Aí eu conversei com ele e disse, vem segunda-feira trabalhar aqui. Com 3 meses eu era o melhor vendedor. Mas eu tenho uma característica de procurar assim dentro de mim, isso com toda sinceridade, que o blefe, a ilusão proposta para enganar outrem, não me deixa feliz. Aí chegava, por exemplo, a dona Maria Emília para comprar um sapato para Viviane, são amigos meus. Aí chegava ela assim, eu quero as suas ordens, eu quero esse sapato, tem 37, suponhamos que o número delas fosse esse, ou seja esse. O vendedor já sabe que não tem 37 daquele. Aquele custa 12 e o outro custa 11. E o outro é até melhor, mas o preço... Mas aquele 11 tinha um número. Aí eu já trazia aquele 36 ou 38. O 37 não tem. E trazia o 37. Olha para você ver como é que... Isso eu estou expondo aqui uma maneira, assim, uma forma de demonstrar o caráter. Aí a senhora chegava, tal, calçava o 36, estava apertado. O 38 está folgado. E botava o 37 no pé. Ela, poxa, e achei que é mais bonito. Quanto é? Eu falei, dá até com preço melhor. Aí vendia esse sapato. A mulher saía feliz, o dono da loja feliz, eu, pela realização da venda, feliz, mas eu não estava feliz. Eu botei na cabeça de uma pessoa uma coisa que a pessoa dissuadi. Tirei do foco dela para mostrar. Ela não foi uma coisa desonesta, mas eu falei, foi um ardil. É um ardil. De alguma forma, isso é um ardiz, como o povo fala na roça. É um ardiz. E daí, meu pai mudou com minha mãe para Nanuque, no Vale do Bucuri, nessa cidade chamada Nanuque. E ele foi administrar uma grande fazenda de um amigo de infância dele, e que prometeu mundos e fundos para ele. Ele foi com minha mãe e meus irmãos mais novos, e eu trabalhava na Insinuante, que mais adiante virou uma loja de eletrodomésticos e coisa e tal, de móveis e escambau. Eu pensei, trabalhava na Insinuante, e falei assim, eu vou auxiliar, ajudar, como é que dizia assim, meu pai a criar meus irmãos mais novos. Fui para lá. Peguei uma merrecazinha de fundo de garantia e fui para lá. E lá ele disse, não vou ficar mais aqui na fazenda, eu vou arrendar uma sorveteria, que é do sobrinho do fulano de tal. E eu falei, mas eu tenho prática de balcão, porque era vendedor. Eu tenho prática de balcão, meu pai, eu estou junto com o senhor. Aí fizemos... Que idade mais ou menos você tinha? Eu estava com 18 para 19 anos. Já. Aí o nome da sorveteria já existia, Sorveteria Xangai. Eu tive que contar essa história toda. Olha a origem. Eu tive que contar essa história toda porque faz parte. Sua trajetória. E por que Xangai?
Em algumas sorveterias, eu já vi uma em Goiânia, lanchonete, sorveteria Xangai, parece que São Paulo vi uma outra. Porque consta, eu não tenho essa certeza bussoluta que é de bússola, não tenho certeza maior, que os chineses, que é um povo inteligentíssimo, papel, pólvora, macarrão, e uma opção de outros Sorvete inventos. também. O sorvete. O Eles italiano é que publica. Marco Polo não é brincadeira, seu parente do mal. Está respondido. Desculpa o alongado tempo, viu? Demais. É Agora, isso. eu queria saber... Você queria ou quer? Eu quero saber... Sim. sobre o seu primeiro contato com a música. Isso, Daniel. Porque o senhor traz pra gente sua trajetória. Ah, Sua trajetória no business, poderíamos falar assim... na área Empreendedorismo. Empreendedorismo. Nós poderíamos ter aqui o gestor de uma rede. O senhor teve De contato... sorveterias, de sorveterias. ou um fazendeiro. Ou de sapatos. mas rede de quê? Rede de balouçar ou rede de comandar? De comando. tentáculos? De comando, Sim, né? de tentáculos. Você teve no seu início estímulos que pudessem... Claro. Nós poderíamos ter um Por outro Xangai caminho. empresário É. e, de repente, o Brasil ganha um Xangai músico, Sim. cantador. Como foi o primeiro contato com a música, Xangai, dentro dessa trajetória? Antes de nascer, porque isso é de ordem espiritual. Claro. Então, eu já falei assim, falo com alguns indagadores, inquisidores. E assim, como é que você, desde quando você canta? Eu canto. Ué, eu canto desde os primórdios, desde o começo. Para quem não acredita, continue não acreditando. Mas eu cantei com o rei Davi, e cantei com o filho dele, Salomão. Eu cantei e eu tive a honra de cantar e ser acompanhado pelo maior tocador de lira que já existiu, Jesus de Nazaré. Aí fica assim, eu falo uma coisa dessa, as pessoas dizem, esse cara está chutando. Pode pensar. Por quê? Já existiu aqui um baiano muito escrachado, inteligente, ousado, que diz que nasceu há 10 mil anos atrás, e quem provasse que ele estivesse mentindo, que ele tirava o chapéu. Até hoje ninguém veio desmentir Raul Seixas. Então é o seguinte, mas agora, nessa encarnação, eu sou filho de seu João Rodrigues de Souza, seu Jani e Dona Teresa. Minha mãe tinha uma voz muito bonita, gostava de cantar as músicas que é apresentado na época, na era do rádio, né, de Carmélia Alves, Ângela Maria, aquela turma. Dalva de Oliveira, Emilinha Borba, esse povo. E meu pai, filho de Avelino, de quem eu herdei o nome, Eugênio Avelino, vovô Avelino foi considerado, na época dele, o maior tocador de sanfona daqui da nossa região. Olha aí. Vovô Avelino. E seu Jani herdou do pai. Então, eu dormia embalado pela voz de minha mãe, pelas cantigas do rádio e pela sanfona de seu Jani. E acordava assombrado na época dos reisados, dos reis. Eu acordava assombrado, corria para o colo de mãe ou de pai e para ver os reiseiros batucando. Que coisa linda! É a festa do Santo Rei. Né? Então, eu tive isso. O impacto foi nesse. O PISPEI, que é uma corruptela de princípio, o PISPEI veio daí, nessa encarnação que eu me encontro. Viu, Daniel? Então, aí depois a sequência foi procurando os caminhos, eu andando pela estrada em busca do caminho de encontrar o que eu estava buscando até sem saber. E é uma coisa interessante isso. Interessante. A busca, uns são obstinados. Eu quero aquilo. Sim. Eu tinha N coisas para fazer. Eu fui um grande, desculpa. Eu joguei muito futebol. Era titular de futebol de salão daqui de Conquista, da seleção. E depois fui para Nanuque, onde eles consideram até hoje que o melhor jogador de futebol de salão foi Xangai. Até hoje eles falam isso lá. E depois fui para o Rio de Janeiro em busca do meu sonho, que é me projetar, mostrar. Esse é o empreendimento. O empreendimento é isso. Mas foi um reconhecimento do seu verdadeiro ser, a vocação, música. né? Foi um encontro de vocação, não foi uma busca externa.
Foi uma busca interna, a gente pode dizer assim? Porque, olha que coisa linda, como é que chama assim? As nuances da vida. Nós ficamos na sorveteria Xangai por 1 ano e pouco e estava dando prejuízo para a gente. Não estava legal. Para sustentar uma renca de menino, meu pai, minha mãe, eu e tudo mais. Aí ele entregou aquele negócio e eu, por jogar futebol, estudava, estava terminando o ginásio. Eu estava começando a fazer contabilidade lá. E fui convidado para trabalhar no Banco da Bahia, de Clemente Mariani. Rapaz, aí foi bom, eu trabalhei no Banco da Bahia por uns 4 anos, mais ou menos. Jogava futebol e coisa e tal, e tal, e tal. E o irmão de Capinã, doutor Afonso Alves da Silva Filho, meu amigo, chegava e me convidava para jantar, e eu já tocava um pouco de violão, sempre cantando. Ele falou, você é o melhor cantor que eu conheço. Ele é amigo do irmão de Capinã, amigo de Gilberto Gil, de Paulinho da Viola. Foi um cara que tinha um conhecimento, uma inteligência raríssima. Eu estou morando no Rio de Janeiro, vai para o Rio, não fique sendo mendigo de gravata, porque o bancário tinha que usar uma camisa de manga comprida, social, e uma gravata. Mas o ganho era pouquinho demais, moço. E eu falei, eu tenho que ir. Fui em busca do meu sonho para o Rio de Janeiro. E lá, aí fui desbravando. Afonso me apresentou para Zé Lito Viana, que é o pai de Marquinho Palmeiras, meus amigos. Aí trabalhei na Mapa Produções Cinematográficas por um pequeno período, enquanto eu estava futucando, buscando uma rádio, buscando uma maneira de gravar um disco, de coisas. Qual era o repertório de Xangai? Eu estava com essa pergunta na cabeça. Pronto. A gente fica bem alinhado, porque eu queria saber, assim, você sempre cantou, né? E aí eu queria entender, você tem essa referência, inclusive, de vozes femininas que ele traz. Que repertório é esse, Xangai, que você cantava no início? Você cantava no Rio de Janeiro? Eu cantava, eu nunca cantei em bares, para ficar assim, cantando em barzinho. Não sei por quê. É uma questão de foco, de objetivo. Que não é que eu estou discriminando quem cantou e canta nos bares. Eu canto num bar, mas é contratado para cantar num restaurante, posso ir. Mas nunca fui assim, pela necessidade. E não passei um sufocozinho, viu, meu irmão? Pois é. Aí, repertório, Sim. você perguntou. Eu sempre tive esse cuidado. Eu creio que eu nunca nasci para cantar porcaria, entendeu? Eu tenho uma responsabilidade com o dom, ou seja, se é que chama de talento, quem quiser chamar de talento, eu digo que é um dom, que é a mão benfazeja do Criador que dá para a gente alguma condição. Vocês são jornalistas, são pessoas inteligentes que sabem perguntar. É um dom que vocês têm. Eu também tenho o meu. Se era para jogar futebol, eu treinei no Flamengo, de Zico, de Andrade, de Raul, de Moza, de Júnior. Júnior é meu amigo até hoje. Rondinelli. Aquela curriola toda. É o dom de ser capaz, o dom de ser feliz, Xangai. Também isso. Pois é, exato. E então, o repertório eu sempre escolhi bem. Eu tive... Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei na Nuca, eu nunca tinha pegado num instrumento. Mas aí, gostava de fazer serenata, arrumei uma namorada, fiquei encantado por aquela criatura. E meus amigos músicos, excelentes músicos, um compositor extraordinário que tem lá, chamado José Edson Dias. Zé Edson é um monstro sagrado, é um tipo assim, é um Caetano, um Gilberto Gil, um Chico César, um desses caras que são férteis em compor, é um Chico Buarque, esses caras craque, tá entendendo? Mas eu tinha a minha origem de Jackson do Pandeiro, de Marinês, de João do Vale, de Luiz Gonzaga, então, Dorival Caymmi, de Gordurinha, então, do trio nordestino. E quando eu carregava no matulão, na bagagem, referências, entendeu? E aí, claro, comecei... O que eu fui em Nanuca ainda? Eu fui convidado para cantar com o seu crooner de uma banda maravilhosa que tinha lá. Então, consegui um certo destaque. Né? Aí eu já fui. Aí um amigo meu, Camil Shahab Deoud,
Camille Cheb Davi, é libanês, filho de um libanês. Toca um violão extraordinário. Aí ele me emprestou e me ensinou os primeiros acordes. Eu, com 19 para 20 anos, nunca tinha pegado no violão. Ah, que história interessante. Ele me emprestou o violão de corda de aço, um Giannini. Estou eu na sala, jang, 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 jang. Meu pai passou, foi no quarto, voltou e falou assim, você está querendo aprender a tocar violão? Eu digo, sim, senhor, pai. Mas Mário Dantas, amigo velho dele, ó, tocador de violão, muito bom, daqui, da Regra Véia de Conquista. Mário Dantas disse que violão não é para tocar batendo. Violão é para dedilhar. Aí eu ouvi meu pai. E aí eu fui autodidata. Eu aprendi aqueles primeiros acordes, mas a pegada é de cada um. Aí eu comecei, porque os violonistas todos tocam com o polegar e esses 3 dedos. O dedinho mindim não é utilizado uma vez ou outra, mas é aqui, ó. A dedilhação é essa aqui, ó. E eu, como não tinha professor, como é que dedilha? Aí eu uso o polegar e todos os dedos. A minha pegada de violão é minha. Ainda bem que não te limitaram ó, em relação ao uso dos dedos. E a coisa interessante que eu acho, sabe, Daniel e Robson, é o estilo. A pessoa que consegue imprimir um estilo. Uma marca. Pessoal. É muito difícil, porque todos copiam. Por exemplo, sabe quantos João Gilbertos existem? Claro que o João Gilberto é ele. Mas muita gente faz igualzinho. Elomar, quem é que toca violão igual a Elomar? É um autodidata, mas ele é um mestre. Elomar é um mestre. Eu sou um pequenininho, um principiante. Mas é isso aí. É imprimir a digital. É uma coisa importantíssima, Robson. E a porta abriu quando? Quando é que você... Pronto, agora eu estou no meu ambiente, vou poder viver disso aqui, vou gravar meu primeiro LP, provavelmente, o compacto naquela época. Tem uma né? história interessante. E aí, como foi que a faísca, a pólvora E o fogo. Estou eu no Rio de Janeiro. Eu não sabia fritar um ovo. Aí eu fui. Não sabia criar galinha. Aí eu morava num apartamento na Nossa Senhora de Copacabana com um amigo meu que era funcionário do Banco da Bahia, que foi transferido para o Rio, Antônio Ferreira Dias. Ele é daqui de Mortugaba, está aqui na divisa com Minas Gerais. Meu amigo, cara, gente boa. Eu chego lá, ele falou: venha ficar aqui comigo. A gente dividiu o apartamento. E aí o dinheirinho que eu tinha ganho do fundo de garantia do Banco da Bahia, quando eu saí em busca do meu sonho, aí eu ia para um restaurante com eles. Aí vamos dizer assim que hoje um prato médio, barato, 40 conto, por aí. Não barato, 50 mil reais. Eu estava com dinheiro. Quando eu olhei, em 2 meses, quase 3 meses, menos disso, meu dinheiro já estava... Era pouco, mas se eu estava aqui, já estava... Eu falei, epa, eu não dou conta disso, não. Comecei a ir ao mercado e comprar um feijão, um arroz, um toicinho, uma linha de porco, tal umas coisas para fazer uma salada. E eu fazia a comida. Como é que eu fui fazer comida se eu não sabia fritar um ovo? Aí é buscar através do atavismo, da recordação, da lembrança. Como é que Dona Teresa fazia comida? Eu nunca fiquei futucando, vendo mãe fazer, não, mas como que a força da minha mãe chegou para mim e eu sou um alquimista culinário. Eu sou inventador de comida. É verdade. Minha comida não é ruim, não. E eu sei que você gosta de uma boa quiabada. Não, que eu como tudo, rapaz. Eu como tudo. Um bode cozido. Um pequi. Aí, comecei a cozinhar e diminuir a minha despesa no tocante a ter que ir para restaurantes. Nesse ínterim, nesse tempo, eu conheço alguns músicos, algumas pessoas. Eu fui à TV Tupi participar de um programa lá de Flávio Cavalcante. Perdi cantando uma música, porque eu me afastei do grupo
e o retorno saiu e a referência da tonalidade, eu estava cantando certo, mas só que me disseram que eu desafinei. Que coisa linda. É a coisa boa você tomar uma porrada para aprender. Para aprender. Não é nada. E eu estava bem para caramba. E aí eu fiquei ali, mas não esmoreci. Aí eu fiz até uma música com uma depressão, se é que se pode chamar, de uma decepção. Aí eu cheguei e disse assim, Avelino, meu avô, sanfoneiro. Certa vez, cantei um samba num concurso de TV, todo cheio de lambança, porém lindo como que. Eu que vim lá da Bahia, das Perambeiras de lá, queria cantar meu samba para o Brasil todo vibrar, queria cantar meu samba para o Brasil todo escutar. Ensaiei com muito esmero, com um grupo muito bom, mas naquele desespero eu entrei fora do tom. Mas sendo neto de Avelino, tocador de pé de bode, aprendi desde menino que quem canta é quem mais pode. A primeira música eu fiz no dia do maior sofrimento, assim, o teto gaulês caiu em cima da cabeça do Asterix, e o Asterix deu um jeito. Pá, e, pum. É Fez assim que a gente tem. A gente, claro. Engrossar o couro. Claro. Aí conheço Tom e Dito, meus amigos da Bahia, de Salvador, Antônio Carlos de Jocafe, Jatobá, Hélio Contreiras, e esses caras todos me deram um valor, que eu sabia que eu tinha um tanto, mas não o tanto que eles me deram. Aí, Ataíde Guimarães, era empresário de Tom e Dito e de Antônio Carlos de Jocafe e de Maria Creuza. Ficou assim, demonstrava um encantamento, assim, comigo. Me tratavam com um carinho. Todo dia eu falo com o Antônio Carlos, parceiro de Jocafe, que é meu parceiro em música também. Aí, a Ataíde me levou para a CBS. Olha que cena linda, rapaz. Isso aí é uma coisa importante. Aí, para Evandro Ribeiro, era o diretor da Columbia Broadcasting Corporation, CBS. Evandro Ribeiro era simplesmente o produtor, era o camarada que detinha assim, o produtor, o diretor de Roberto Carlos. Aí eu estou diante dele, levei um violão, a Ataíde ao lado, ele diz assim, pô, você é um rapaz simpático. Eu falei, obrigado. Um cagaço, uma expectativa fila da mãe, rapaz. A oportunidade, sabe o que eu queria? Gravar um compacto, uma música de um lado no outro, se ele me permitisse. Compacto simples. Simples, para que eu carregasse ele e para ir às rádios, para tocar, para pedir a um radialista daquele outro, papai da Rádio Nacional, Tupi, Marique Veiga, Mauá, o Escambau Nacional. Todas as rádios, a minha intenção, falei, isso é um cartão de visita, um disquinho, uma música gravada. Estou ali. Aí ele falou, tá com violão aí, toca uma música. Eu toquei uma música e cantei, né? Ele, toque outra. Então, tá. Aí ele falou, gostei, Ataíde. E eu fiquei todo assim. Aí ele disse assim, você tem material para gravar um long play? Eita. Rapaz. Eu cheguei assim, ó. Que coragem. Moça, e é a história de cada um, Robson Duval. E a nossa vida é assim, repleta de nuances, de situações. E isso serve para quê? Para a gente aprender. Xangai, você... E aí vim e gravei um long play. Mas aí tem uma outra história que aí é um negócio que eu não quero nem falar aqui, porque é preciso falar a verdade, e a verdade... das vezes dói e a gente pode estar sujeito a falar de fulano ou cicrano, não é o caso. Olha, e aí o senhor faz um trajeto, sai do interior da Bahia, chega ao centro da produção cultural, né? Ganha a oportunidade que o senhor estava ali, futucando, como o senhor mesmo colocou. E aí eu queria saber, qual álbum ou qual músico o senhor considera como um divisor de água na sua carreira? Dos meus ou músico? Não, do seu. Bom, primeiro é importante porque é o primeiro passo. É. Eu engatinhava e já estava dando um passo. Que não foi muito bem lançado, porque é uma outra história, mas vamos para frente. Daí, a Funarte lançou
um projeto chamado Projeto Vitrine, no qual um artista consagrado como que apadrinhava um emergente. E assim foi. Alguns, fulano apadrinhou outro, não sei o quê, Jorge Veiga apadrinhou Mongol, o outro apadrinhou Oswaldo Montenegro, o outro apadrinhou Roseli. Uns desenvolveram, e outros nem tanto. Mas, assim, e João do Vale apadrinhou Xangai. Eu gravei, por conta disso, um compacto, a Funarte dava esse direito, um compacto com 3 músicas. 2 músicas. Uma Natureza, que eu fiz com Ivanildo Villanova e Clareou, de Elomar. Aí aconteceu alguma coisa. Alquimia. E aí eu voltei aqui em Conquista. Olha que coisa interessante. E vim ver minha família e vim rever Elomar, que Elomar eu conheci ele quando eu... Parente seu. O pai de Elomar tem um grau de parentesco com a minha avó, tio Bilu e vovó Lica. Aí eu fui me encontrar com Elomar, fui à casa dele. Rapaz, isso aí é um marco para mim. E eu conheço o Bode, ele é exigente demais. Aí eu fui lá exigente. e cheguei lá e Elomar me recebeu, ele, Elomar e tal. Eu cantei uma música e cantei 2. Eu cantei uma música dele. Ele disse, Adalmária, vem cá. A esposa dele, né? Senta aqui. Eu sabia que, meu Deus, ia me dar o cantador para o Alto da Catingueira. Aí, no caso, eu falei, mas isso aí eu fiquei... Aquela história, você tem, voltando aí da CBS, você tem obra, você tem um repertório para gravar um long play. E isso foi mais ainda, porque eu estou vendo a grandeza de Elomar, que as pessoas ainda não tinham descoberto ele assim. Algumas pessoas antenadas já sabiam e valorizavam e reconheciam o valor que ele tem. Aí, antes de eu voltar para o Rio, eu pedi para ele me dar uma fita com algumas músicas. Aí eu levei essa fita, aprendi, gravei Clareou e mostrei para Hermínio Belo de Carvalho aquela fita. Eu falei, eu estou com um negócio aqui maravilhoso. A Hermínio era o diretor, o presidente da Funarte. Ele, me empresta que eu quero copiar, não é para ninguém, só para a gente ter aqui. Eu nem consultei a Elomar, mas isso frutificou. Aí ele pegou hoje, amanhã de tarde ele me entregou. Falou, meu irmão, vamos lançar o projeto 6 e meia. Aí, o 6 e meia, e eu quero que ele esteja, e você já vai junto com ele. Aí percorremos uma boa parte desse Brasil, assim, Nordeste, assim, ó, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Belém, uma semana em cada lugar desse. E Elomar tinha gravado logo subsequentemente, nessa época, Na Quadrada das Águas Perdidas. E eu trouxe meus disquinhos da Funarte, vendi todos. Ele vendeu. Elomar comprou uma caminhonete. Uma caminhonete. Parceria que deu certo. Claro, e aí a gente se malungou mesmo, e é um marco, disco. Aí, em 81, eu gravo, patrocinado pela Fergalweld, uma empresa de hastes de aterramento de um amigo meu, um intelectual, um homem inteligentíssimo, que me deu uma verba, porque as empresas, todo fim de ano, costumavam dar cinzeiro, caneta, gravatinha, abotoadura para os clientes dele. Resolveu gravar um disco chamado Que é que tu tem, Canário? Ganhei o troféu Chiquinha Gonzaga com esse disco. Aí pronto, e daí a pouco aí fui fazendo disco com Elomar, Vital Farias, Geraldo Azevedo, Renato Teixeira. Capinã deu a você uma composição que também, por exemplo, eu me lembro assim da primeira vez de ouvir Xangai, Matança. Não, Matança de Jatobá, José Carlos Augusto Jatobá. Jatobá. Ele fez comigo, o que é que tu tem, Canário? Jatobá, a primeira vez que eu me lembro de ouvir Xangai é Matança. Cipó Caboclo Tá subindo na virola. Chegou a hora do pinheiro. Tá gravada nesse disco. Mas... Olha, eu queria ter ouvido ele cantar. Mas deixa eu te contar uma história. Eu queria ter ouvido. A voz dele é muito gostosa de ouvir. É muito exclusiva, é muito única. Deixa eu te contar uma história aqui, Daniel. Aí eu lanço o meu disco.
O que é que tem canário? Isso foi em 81, lançado no comecinho de 82. Em 81, eu e Jatobá, autor da Matança, fomos inscrever 3 músicas nossas. Matança dele, Água minha e dele e A Voz do Vento. Fomos lá na TV Globo. Aí, esse eu falo porque esses camaradas precisam explicar. Aí escrevemos as músicas, todas 3 muito boas, são lindas. Aí o camarada lá, não vou falar o nome dele não, porque se um dia quiser me perguntar, eu falo. Rapaz, não adianta os outros se inscreverem, que essa música Matança não é brincadeira. Matança quer dizer matança da mata. É uma denúncia, é um alerta. Aí, pô, não vai ter para ninguém. Essa aí já ganhou. O recebedor das inscrições, né? E eu fiquei meio assim, eu e Jatobá, me sentindo folgado. Foi nesse ano que as multinacionais, gravadoras multinacionais, compraram o festival da Globo, encamparam, como se diz, né? Não sei se o termo é esse. E aí só botou os artistas de cada gravadora dessa. O Warner, CBS, não sei o quê. Eu já estava fora de CBS, fora de tudo. Eu estava fazendo discos independentes. Aí, o que aconteceu? Nas 60 músicas selecionadas, não tinha nenhuma delas. Inclusive aquela promessa de ganhar sobre todas. Claro, nenhuma delas. Ou seja, o critério, com certeza, passou por outro lado. Foi outra algum situação. lobby lá. Mudou. Não foi a música. Não é que eles não gostassem ou deixassem de gostar ou não. É porque o sistema tomou conta. Assim, a teia, a rede. Tá vendo, Daniel? E aí o Robson sempre me fala que a verdade é como um leão que Você ninguém não precisa precisa cuidar dela. Pronto. A cultura popular resiste a essa ateia, Xangai? Mas existem assim situações assim inusitadas que não estamos aqui para explicar. São coisas do universo. Uhum. Gravei o disco. E como é que Matança explodiu? Eu tô doido para saber disso. Porque Matança, para mim, é como eu falei. É aqui, linda o demais. marco Você sabe que, por exemplo, tem essas emissoras, esses programas de Hulk, de não sei quem, fulano de Beltrano e tal, de Silvio Santos, esse povo tudo, para um artista ir lá, as gravadoras ou o sistema atrás daquele artista que eles querem projetar paga uma baba do chamado jabá. Aí eu tô... Adelson Alves, o amigo da madrugada da Rede Globo, todo santo dia, a meia hora de cada dia, ou seja, 00:30, ele abriu para nós. Saravá, quem é de Saravá? Bom dia, quem é de bom dia? Boa noite, quem é de boa noite? Tererê, pá. Aí entrava. Cipó Caboclo tá subindo na virola. Tum. Chegou a hora do pinheiro balançar. Tum. Senti o cheiro do mato da Imburana. Descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. Ia naquele botãozinho que tira o som e entrava. Nessa terra tem de tudo, fartura tem de pulsão. Luiz Gonzaga cantando Frutos da Terra, do nosso amigo Jurandir da Feira, daqui de Tucano. Aí, pá, botar Luiz Gonzaga, tirar Luiz Gonzaga. É Caviúna, Cerejeira, Baraúna, Imbuia, Pau d'Arco, Solva, Juazeiro e Jatobá, Engenho Velho, oi, Canavial, tirar a Matança, Luiz Gonzaga. Rapaz, e durante uns 8 meses, seu Robson Bal, seu Daniel. Aí eu estou em casa, morava no Leblon com o Jatobá, nós dois. Ele com a namorada dele, eu com minha namorada. Aí, o telefone toca. Eu atendo. Xangai, sou eu. Aqui é José Itamar. Falei, sim, mas eu não sei quem é José Itamar. O único que eu sei o que eu conheço, Zé Itamar de nome assim, é o do Fantástico. Sou eu mesmo, sou o diretor do Fantástico. Eu digo, rapaz, mas que honra, o que há? Como é que você descobriu que você fazia? Eu quero que você venha fazer o Fantástico. Não tem jabá. É a porta aberta e a pessoa ser convidada. Ô, Robson, isso é por isso que a gente sofre, padece, cria
uma grossura no couro para aguentar, para depois chegar e sentir o perfume de uma porta bem aberta. E da persistência também. Claro. E da resiliência. Né? Resiliência. Porque você tem que aguentar Flávio Cavalcante e companhia. Né? A tesoura ali, não. Aí eu pergunto a ele, olha que coisa linda. Exatamente. Eu pergunto a ele assim, ô Zé Itamar, como é que você conseguiu meu telefone? Ah, rapaz, é porque eu só durmo ouvindo o programa de Adelson Alves. Toda noite eu tava doido para lhe encontrar. Que essa música, então eu quero que você grave. Gravei. Foi uma forma também de ter uma certa projeção. O resto é o labutar, é o trabalho, é o dia a dia e a coerência. Agora, Daniel, eu queria enveredar por um caminho, eu Sim. conheço o Xangai. Já falei um bocado. Que ele não tem papas na língua nem faz rodeios. Né? E ele falou, eu não canto música porcaria. Não tenho. E ele já puxou o assunto do sistema. E eu que trabalhei com ele no Brasileirança, eu que trabalhei em televisão, você também, a gente sabe que esse esquema é poderoso e que ele tem uma lógica que, na minha ótica, me permita, é perversa. Você não atenta para o gosto do povo. Você vende uma coisa como mercadoria, pelo volume de venda que vai ter, independente se é porcaria, se não é porcaria. Né? E aí eu quero dizer, aqui é o seguinte, eu quero saber de Xangai. Eu vi você ontem conversando com o Renato Teixeira. Meu compadre. Aí eu sei que tem ali no outro cantinho... Tem foi anteontem, o aniversário dele, dia 20. Tem Almir Sater. Cantamos junto há poucos dias lá pois é. em São aí, Paulo. Esse pessoal sobrevivendo nessa selva, que eu acho que está com essa coisa da tecnologia, está cada vez mais... Você vê o nosso São João, já não tem mais... Tem lugar que o São João não tem mais São João. Tem outro estilo de música. Carnavalizaram e breguearam o São João. Pronto, ele já está respondendo. Como é que você vê essa coisa e a maneira dessa turma boa, que tem conceito? Você ouve uma música de Juraildes da Cruz, você acaba tendo aula de filosofia. Sim. Não é? Sim. Como é que essa turma está se virando aí? Boa pergunta. Se virando de um lado do outro, quando esquenta, que coça de um lado, Ave Maria. É o seguinte, a pergunta é essa. Por que todas as cidades, não tem conversa, que já se sabe, já ouvimos queixas, porque, quer ver um negócio? O Carnaval, que é uma festa importante, muito, muito cheia é uma festona retada. O Carnaval, eu não vejo assim, por exemplo, levar Almir Sater para tocar no Carnaval. Nem Renato Teixeira, ando devagar, o povo está acelerado. Não vai, tá entendendo? Não tem cabimento. Ou se fosse vivo, Pena Branca e Chavantinho, para cantar no Carnaval. Mas num festival de música caipira também não é para botar o pessoal do Carnaval para tocar, porque Sim. Tem outro tipo de gênero. Não é? Então, o São João ele tem uma característica e tem uma escola e tem uma tradição. A tradição. Coisas pertinentes com aquele povo, principalmente do Nordeste, um pouco do Leste, que na Bahia é Leste, para efeito disso o Dene virou Nordeste. Uma coisa que eu acho até bom de ser chamado de nordestino, mesmo eu sendo lestino. A Bahia é Leste. Pela bússola. Embora tenha o BGE que quis virar o mapa de cabeça para baixo. Isso aí pouco me importa. Eu estudei o Brasil de cabeça para cima. Então, o Brasil tem assim, ó, norte, sul, leste e oeste, que são os pontos cardeais. Mas no Brasil nunca teve o oeste, sempre foi centro-oeste. E mais viu o oeste? Tem o oeste e tem o centro-oeste. Tem o leste, que era Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aí passou, desmembraram a Bahia, mandaram a Bahia passar a ser nordestino. De Minas para baixo. De Minas para baixo é sudeste. Se está certo ou errado, eu não sei, mas eu, menino, eu estudei. E quando eu estudei na escola de Rosália, tia Rosália, conta Colombo, Pedro Alves Cabral, Tiradentes. Então, vamos tirar Cabral, Colombo e Tiradentes do mapa da história? Não. Então, a história é história. E para ter Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste,
que são os colaterais, fundamentalmente tem que ter os pontos cardeais. A base é o cardeal. Os outros colaterais. É vigário, os outros é vigário. Colaterais, vigário. Cardeal é que Mas manda. aí o Brasil, a Bahia não tem leste, mas tem oeste. Onde é que está o leste da Bahia? No litoral. Sim, não, mas o litoral todo não. Está exatamente Itacaré, Itabuna, Ilhéus. É o leste da Bahia. Mas não tem, já chama de sul. Isso. Baixo sul, baixo que eu acho que está mais abaixo do que o próprio sul. são maneiras de mudar o sistema. Então, agora, como é, se perguntar a alguém que organiza o São João, voltando à história, a pergunta que o senhor me fez, mas por que está trazendo fulano ou fulana que não faz? O povo quer. Não é verdade. Está botando goela abaixo do povo, todos. O sistema fez com que o povo engolisse sem querer. Os franceses enfiam pão dentro do bico do ganso para ele ficar inchado e o fígado ficar grandão para fazer o foie gras. O foie gras. Então, é enfiar a goela abaixo que a gente... É o filé e o osso. Bota um e o outro. O cachorro até vai roer o osso pela tradição, mas ele vai comer o filé. Então, é só isso. Eu não sinto assim, eu fico à vontade, né? Eu busco ser leal, mas até o extremo, até a última gota, quando a cabeça estiver balançando, eu procuro ser leal. Mas estou numa gestão de secretário de Cultura de Conquista, e Conquista, eu sempre sonhei em fazer Conquista, ser e ter o melhor São João do Brasil. Mas está parecido com todos os outros. Mas eu confio na nossa gestora, Sheila, uma moça trabalhadeira, sabe o que está fazendo. Então, eu estou aqui para ver e torcer para que o São João daqui seja sempre bonito e bom. A tradição do São João daqui é bom e o friozinho facilita. Até porque eu fiquei animado quando eu soube que Edgar Mão Branca está compondo essa programação. Esse é o melhor forrozeiro do Brasil e é daqui. Inclusive, para a Conquista, para a nossa região, é importantíssimo ter Edgar Mão Branca na programação, porque ele sobe ao palco e ele canta Lagoa Real, ele canta Jiquié, canta Macarani, Maracás, Conquista, Barra do Choque. Ele canta essa macro-região toda, cantando muito bem, um artista de presença de palco, com a voz bonita, e compõe as coisas que atinentes e pertencentes à nossa realidade, da nossa região. Eugênio Avelino, Elomar, né? Agora, inclusive, Daniel, houve uma retomada aí do reconhecimento do valor do Elomar no nível nacional. Um canal, acho que foi o Brasil Paralelo, fez o Natal deles com o Elomar. Sim. Gente que nunca tinha ouvido falar, porque passa pelo sistema, né? O sistema faz uma cortina de ferro para você... Outro dia eu estava contando a Xangai, um garoto de 19, 20 anos que estuda num cursinho que eu presto serviço aqui em Conquista, ouviu uma música de Djavan, Lilás, e estava perguntando quem é esse. Então você tem um país que tem um Djavan e tem um jovem de 19 anos que nunca ouviu Djavan tocar, é porque tem alguma coisa errada acontecendo nesse país. Isso. E aí Elomar tá voltando agora aí a ser discutido. Eu sei que ele é tese de doutorado em faculdade. Fora do Brasil, inclusive. E então, eu queria que você desse, na sua visão, a dimensão desse artista que também, como você, tem uma originalidade totalmente única, né? Porque você pode ter ali um estilo que tem poucos, mas Elomar, na obra dele, não tem igual. Assim como a voz e a interpretação de Xangai, eu falei aqui no início do programa, eu considero que não há nenhuma que se equipare. Não estou dizendo que é melhor, pior. Estou dizendo que é sua. Não sou mesmo. É sua. E é sua só. Não tem ninguém que canta como você canta. E como é que você vê a dimensão dessa obra de Elomar, que traz para a gente elementos da religiosidade, elementos que você chama do trabalho da labuta,
do homem do campo, que traz a linguagem praticamente brotando da terra onde ele nasceu. É uma coisa interessante e vasta para a gente estudar, examinar com muito cuidado e profundidade. Porque, olha bem, Elomar é oriundo daqui. Daqui é um roçaliano, filho de Tibilu e Teorides. Um povo da roça, mas inteligente. Aí sim, já é o grau de alcance. Ele conversa sobre física quântica. Tudo, Outro dia ele estava conversando, eu vi uma conversa dele sobre física quântica. Mas é mais do que um gênio, porque é o seguinte, vai para Salvador fazer arquitetura, já tocar violão desde menino e a acuidade de buscar em música clássica, que um tio que tinha uns discos de alguns compositores clássicos, e ele gostava dos cantadorzinhos de viola, dos pé rapados, vamos dizer assim, mas ampliava a perspectiva dele de buscar com uns discos clássicos. Então ele se interessou. Vai para Salvador, já estudava aqui um violão extraordinário, um violonista fantástico. Vai para Salvador fazer arquitetura. Lá ele continua estudando o violão e estudando na arquitetura, estudando a vida. Agora, que beleza! Quando ele se forma em arquitetura, olha que coisa linda. Ele tinha uma professora chamada, parece que é Di Cajueiro, que ele foi levar um convite para a diploma a colação de grau. Formatura. Dele. Aí vai levar para ela e falou, eu estou aqui com um outro convite para você também, porque foi oferecido ao Brasil uma bolsa de estudo pelo maior violonista da história aí, que é André Segovia. Ele morava na França. E no sorteio no Brasil veio essa bolsa para Edi Cajueiro, a professora de Elomar. Isso é uma coisa linda, é um fato extraordinário. Aí o que acontece? Eu vou na sua formatura e eu também estou aqui com um convite para você. Ó. São tão claros os presságios. Estou com um convite para você. E os encontros. Dessa vida, quando as partes combinadas surgem numa mesma estrada. Aqui, estou aqui para você. Isso ele me contou e eu acredito, é verdade. Aqui, ó, estou aqui com uma bolsa de estudo. E aí ele é engraçado pra caramba. E eu estou aqui também, ó, com meu bilhete, depois da formatura, vou pegar um ônibus, meia-noite ver, e vou para a Conquista. Olha isso, eu vou para a Conquista. A senhora ofereça para uma outra pessoa. Não quis ir. E sabe quem ganhou essa bolsa? Um grande, nosso amigo, meu amigo, Turíbio Santos, recebeu e foi para a França estudar com André Segovia. Aí, olha bem, o que significa isso, seu Daniel? É o vislumbre, a consciência de uma pessoa. Ele, com inteligência... Elomar é uma inteligência rara. Elomar, o arquiteto, se ele quisesse, ele poderia vir a ser um projetista da NASA. Eu estou te falando isso, que eu acho, que eu estou vendo a peça, que você falou quântica e não sei o que lá mais. No entanto, olha aí a grandeza. O cara está desse tamanho aqui, ó, pela capacidade que tem, vem para quase o subsolo da consideração de uma história num país. O subsolo é abaixo do solo. Era assim que estavam os nossos irmãos catingueiros, com uma cultura própria. E ele vem e faz uma obra, resgata, reconhece e resgata uma tradição, uma língua própria, que ele chama de dialeto, eu digo que é uma língua própria, que o povo da Caatinga fala. A tradição da Caatinga faz ópera, faz músicas, canções de uma grandiosidade tão imensa que eu sou um estudioso disso, eu me encanto cada vez que eu estou descobrindo as belezas. Um cara sai, em termos da NASA, para vir para Caatinga fazer uma obra para mostrar o valor que o catingueiro tem.
ensacou, do verbo ensacar. Isso aqui é isso, Elomar é isso. Então, eu considero Elomar que o Criador dá o dom para cada um. É aquilo que vocês têm, que eu tenho, que ele tem, né? Que Pelé tem, que Mané Garrincha tem. Uns recebem e não conservam e não zelam, tipo Neymar. Eu acho que é um desperdício, um talento daquele, deixar. É só isso. Não tem responsabilidade com o dom que Deus deu. Desculpa ele lá, ele tem todo o direito de fazer o que quiser. Não é julgar, é um parecer apenas. Então, esse camarada, Deus deu para ele. Vamos dizer assim, imaginemos que. Qual é o maior músico que já teve nesse nosso conhecimento? Uns falam que fulano, outro Mozart, Bach, Vivaldi. Eu chamo Beethoven, eu digo que é Beethoven. Mas eu não estou dizendo que os outros sejam inferiores, mas elejamos Beethoven. E Johann Sebastian Bach e Beethoven estão ali. Sim, mas você pode ser um Vasco, Bahia ou Vitória, que seja. Vamos dizer que seja, eu vou dizer Beethoven. Eu estou com a palavra, eu vou dizer Beethoven. Sim, senhor. E não invalida os outros. Mas cadê a poesia, o texto de Beethoven? Elomar, musicalmente, não é inferior a Beethoven. Agora vamos para o outro lado. A maior caneta, o maior escritor. Uns dizem que é Camões, outros dizem que é Dante Alighieri. Pessoa. Pode ser Fernando Pessoa. Castro Alves? Sim. Eu já vou botar Castro Alves, nosso colega aqui, nosso amigo. Conterrâneo. Maravilhoso um poeta, né? E o assunto tratado é parecido com o de Elomar. Ele tratando do recôncavo e da escravidão, que é uma coisa importantíssima. Olha que camarada retado. Um menino de 24 anos viajou, deixa uma obra completa do valor inquestionável. Então, está aqui Beethoven e está aqui Castro Alves, no mesmo patamar. Mas Beethoven, que a gente pelo menos não sabe o que ele escreveu, o texto, contar a história, isso, aquilo, outro. Castro Alves também não conheço a música de Castro Alves, a de Beethoven é essa. Então, Deus deu para Elomar. Dois. Num só. Ele deu um Beethoven e Castro Alves. Elomar é isso, essa união. Que grandeza. Daniel, aí Que grandeza. a gente chegando ao fim do programa... Já está no Não. fim, só eu que falei? Pelo amor de Deus, Tem. não vai Peraí, embora, só eu não. que falo Aí, ó, aqui? você quer- Eu vou quer- quietar, agora eu tô caluda. Inclusive, eu queria falar aqui com o pessoal que está nos acompanhando. Gente, desculpe, tá? Eu tô boca aberto mesmo. você porque tá com cara de eu tô de assim. tiete. Eu sou tiete, eu preciso deixar isso claro. Eu sou tiete. Eu lhe disse. Então, assim, para mim é uma oportunidade rara, sabe? Eu tô falando como. A sua xícara aqui, que eu vou lhe oferecer um café aceito. com calcetinho. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Dani, Isso aqui é raro. Isso aqui é raro. Eu acho que hoje eu estou sendo coroado na minha carreira e hoje eu vejo que valeu a pena estudar jornalismo, fazer jornalismo. Olha, poucos momentos eu me senti assim. Um desses momentos que eu me senti assim foi quando eu estive com Ariano Suassuna. Ave Maria, maravilhoso. E eu disse a Ariana... Meu amigo. Olha aí, ó. Eu disse a Ariana, eu falei, professor, eu trocaria minha formação por 30 minutos de conversa com o senhor. você sabe como E é hoje que a gente... o mesmo sentimento que me penetra hoje, viu, Xangai? É esse, de ter essa oportunidade, Como a gente chama graças à isso minha lá profissão, de ter o senhor aqui comigo. Lá na minha terra, no Recôncavo, como é que a gente chama isso? Se chama beber na fonte. Beber Xangai na conhece. Eu Você estou tá bebendo bebendo literalmente na fonte. Beber na Obrigado, fonte Xangai. Agora que o Obrigado. café tá bom, o café com calcetinho. Eugênio, aí a gente vai agora para um momento que também foi muito importante. Como eu disse, a primeira grande notícia que eu tive de Xangai foi com a matança, que ele disse que é de Jatobá. E depois, nossa, né? depois veio aquele trabalho que correu o Brasil também, Xangai, Elomar, Vital Farias E Geraldo e Azevedo. Geraldo Azevedo. Cantoria. Aquilo na minha adolescência, ali na escola, ali, aquilo era o assunto. Todo mundo que aprendia a tocar violão tinha 4, 5 músicas daquele Você também disco. aprendeu, você também Mas toca violão e canta contar bonito. isso para ninguém, não. Pois é, e aí a gente tem ali um momento de mudança na música brasileira. Eu diria que aquele disco foi um movimento de fortalecimento. Eu detesto essas palavras, carimbar, resgate, espaço de fala. Eu não considero nada disso importante. Foi um momento de fortalecimento ali. Não foi? Como é que você sentiu aquela excursão? Como era a reação das pessoas? Porque para nós que estávamos ali, jovens, aprendendo a tocar um instrumento, aquilo era
a referência. Antônio Carlos Limonge, um mini hip. Sim, Limonge daqui, que o ano passado nos viajou. deixou. Convidou a mim, Elomar, Geraldo Azevedo e Vital Farias. Eu morava no Rio de Janeiro, Elomar aqui, e os outros dois também moravam no Rio. A gente se encontrava muito. Eu sempre fui muito ligado a Geraldinho Azevedo, muito, que é um camarada totalmente arrumado, do bem. E com Vital Farias também. Vamos fazer? Bora no Castro Alves. Olha que coisa interessante. Chegamos, aí eu me lembro, não sei se foi Vital Farias ou Geraldinho, um virou para o outro e falou assim, como é que vai ser o nome do show? Então aí eu e Elomar assim, eu falei assim, o que me consta que nós temos, não é vantagem eu ter dito, mas é porque fui eu quem disse. Nós temos uma língua própria, nós precisamos dizer que a gente vai fazer um show? Aí eles entreolharam, o Elomar falou, gostei. Aí eles disse assim, e como é que vai chamar? Eu disse, vamos fazer uma cantoria. Boa, Elomar, gostei do nome, cantoria, unanimidade. E aí, eu queria saber, depois da cantoria, que depois de todo esse trajeto que o senhor descreve para a gente, depois de todas essas conquistas, que aquele menino que aos 18 anos precisou trabalhar para ajudar o pai. Não, 13 para 14. 13 para 14, olha aí, bem mais novo, não é? Depois de tudo isso vivido, experimentado, quais são os planos para o futuro, Xangai? O que você deseja ainda, né? Você está com 77? Sim. Né? Aos 77, quais são os planos de Xangai? Eu tenho a idade que eu quero, que eu penso, que eu sinto. Quando eu quero ter 18, 20 anos, eu tenho ela. E quando eu vasculho as possibilidades, eu sou velho, que não dá nessa encarnação para... Contemporâneo de Raul Seixas. 10 mil anos atrás. Então, eu vivo. Então, eu tenho... Meus meninos ainda já estão grandes. Os netinhos. Minhas netas, as filhas de Maria e José. Oh, meu Deus, Pina e Roma. E agora o Maurício, o Pepe, me trouxe um netinho chamado Santiago. Que eu não sei como... Isso aqui é ao vivo, aqui, que tu quer saber como é? Então, hoje nós estamos... De que dia que é hoje? 22 de maio. Pronto, então você está certo. Eu também. No dia 24, depois da manhã, eu vou cantar na Virada Cultural em São Paulo. A estimativa é de 80, 100 mil pessoas na Praça da Sé. Depois entra a banda de Pífano de Caruaru. Vou levar 3 músicos daqui. Tomás, Alex e Felipe Moreno, que é um dos melhores contrabaixistas do mundo, daqui. Alex é o violonista? Alex Santos, sim, extraordinário. Maravilhoso. O cão chupando manga. Um abraço, Alex. E Alex, eu chamo de Pilex. E Felipe, e Fabrício Rios, de Salvador, bandolinista. Fabrício, você sabe que já tocou muito do Brasileirança, é muito craque. Então, vamos cantar. E no outro dia domingo, dia 25, Elomar vai se apresentar na mesma Praça da Sé. E eu estarei ali como um escudeiro dele, João Mar, e eu ali vou participar do show dele, do concerto dele. Maravilha. Aí é que eu digo assim, isso foi em janeiro de 84, cantoria. Isso é uma coisa importantíssima. Começamos, isso foi em janeiro, quando foi em março para abril, nós começamos a excursionar, conforme você disse, Robson, para lançar o Cantoria. A Quarupi gravou os discos e nós fomos lançar. Na sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro, na Cinelândia, e onde é uma sala de concertos de música clássica. De quinta a domingo, todos os dias, voltava gente que não cabia mais. Num dos dias, a gente cantou, né? Aí, aquele povo batendo palma, não sei o quê, bis, a gente volta. Aí combinamos assim, cada um volta e cada um canta uma música. Eu falei, tá bom. Eu já fui e cantei. Fui o primeiro. Cantei, voltei, entrou, não sei qual foi, se Geraldo ou Vital ou Elomar, e eu pego o meu violão, guardo no estojo e saio do camarim, tem um patamar e uma escada da entrada dos artistas. Quando eu olho, assim, eu tomei aqui em Conquista a gente fala assim, tomei um espanto. Tomei um susto, assim, vinha subindo uma entidade.
ainda. Em 84 ele viajou, em 89, há 5 anos antes, ele estava andando bem, acompanhado de uma senhora que era a mulher atual dele, com um sorriso desse tamanho. E eu cheguei e fiquei gelado, parado assim, e ele me agrediu. Mas foi a melhor agressão que eu já tive até hoje, se é que a agressão é benfazeja. Meu irmão, eu fiquei assim, ó. Aí, Luiz Gonzaga, subindo as escadas, me bacunhou, assim, eu assim, com os braços assim, quase que ele quebra minhas costelas. E me encheu de murro, me deu um bocado de murro. Moleque, vocês estão fazendo a melhor coisa do Brasil! Viva o Brasil! Olha, estou arrepiado. A agressão é só a forma simbólica. dos murros que ele me deu na barriga. Me pegou, me levantou, me deu um beijo, rapaz. E eu falei, minha Nossa Senhora, isso não tem prêmio. Não tem prêmio, não tem Oscar que possa ser comparado daqueles tapas, aqueles murros que Luiz Gonzaga me deu. Então, isso aí abriu o caminho, virou estilo. As pessoas que cantam em qualquer lugar, só com um violão ou mais uma outra pessoa, eu faço cantoria. Que negócio Chama bonitinho. acústico agora. Que coisa Faço linda. cantoria. Mas isso é muito bonito. Eu acompanhei 3 anos e meio esse moço na televisão e ele convidava qualquer pessoa, Daniel, de qualquer lugar do Brasil. De estilo bom. É, Forqueira e- não e- foi. e não Forqueira tinha- no não- caso. Mariene de Castro, Capinã, Chico Liberato, pintor. Não tinha fulano, Maciel Melo. Maciel Melo, todo mundo ia. Todo mundo ia. É. Armandinho, Armandinho. todo mundo É ia. que é para cumprir esse legado, né? De fazer É uma o que é responsabilidade. de melhor no Brasil. Ah, Uma mas o responsabilidade. Sodrezinho. Armandinho Sodré. Carlinhos Cor das Cor Águas. das Águas. E essa foi a turma renca. boa, hein, Bully, Ah, bully. Bully, Ah. esses seus repentes, incrível, maravilha, E maravilha. você lá dirigindo a turma toda. Ele tomava conta de mim. Ele não deixava escorregar nas cascas de banana, não. Eu entendo o seu sentimento agora. Você entende, né? É porque eu tenho o mesmo depois de tanto tempo. Isso é Não, maravilhoso. não muda. Ele fala que Luiz Gonzaga é uma entidade, olha aí. Olha Uma aí. outra entidade. Mas aí eu na vou te nossa falar um frente. negócio. Essa cena que eu tive a honra, esses murros que eu recebi, meu irmão, é um negócio realmente inesquecível. Luiz Gonzaga chegar assim. Ele estava falando, no momento era para mim, mas não era para mim, era pelo que a gente estava fazendo, reconhecendo Elomar, e já era amigo de Elomar. Então, Vital Farias e Geraldinho Azevedo. Vocês estão fazendo a melhor coisa do mundo. Só que quem recebeu os murros foi eu. E o abraço foi eu. E o beijo. Rapaz, é Olha, brincadeira. eu estive com um amigo em Brasília, o nome dele é Fabrício Medeiros, e aqui eu queria registrar, né, e mandar um abraço para o Fabrício, porque o Fabrício me falou algo muito forte. Ele disse, olha, Daniel, eu aprendi com meu pai o que é conceito e o que é prestígio. Sim. O abraço que o senhor recebeu de Luiz Gonzaga é resultado de um conceito que está para além do prestígio. Porque o conceito é consistente. É Tem a muito ver com bonito aquilo isso. que a gente faz. É. Né? Então, assim, eu aprendi isso com ele e não vou me esquecer dessa diferença É entre bem conceito e interessante prestígio. essa E eu fico muito feliz em saber que Luiz Gonzaga percebeu o teu Me conceito. deu murro. Te deu murro. De amor. Com certeza. Aristóteles chama isso que vocês estão chamando de universal e acidente. O universal é básico, é profundo, é eterno. O acidente é a variação do universal que fica na superfície. Sim. Né? E o conceito é universal. É isso. Beleza. É, Interessantíssimo. que maravilha. Isso, é por isso, sabe o que eu faço na minha vida? O tempo todo? Aprendo. Eu vivo aprendendo. Olha, eu aprendi isso. Eu nunca não sabia desse. Isso é uma máxima, né? E Aristóteles não é qualquer um, não, né? Não. Tá bebendo também direto da fonte, não é, Xangai? Claro, eu aprendo a todo instante, rapaz. É interessante. E da sua lavra, como você fala, né? O que você gosta de cantar? Eu sei que tem as músicas que todo mundo lhe pede toda hora, porque eu vi. Eu tenho as minhas preferidas, né? Eu tenho... Das suas interpretações, eu gosto de Pequenina, eu gosto de Não é Brincadeira, que não é brincadeira, Maciel Melo. E eu gosto do Bolero de Isabel também, que é uma coisa fantástica. É lindo. Já sei que Um poema de amor e natureza. É um poema de amor e natureza, né? Lembra aí um pedacinho de Bolero de Isabel pra gente. É um nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é a tentação ou a sensação de um repente igual ao quente do miolo do vulcão. Quer ver o bom? É o aguado quando leva açúcar. É ter
A cuca açucarada num beijo roubado é o pecado confessado ao mestre sereno. Levar sereno num terreiro bem enluarado é o pinicado do chuvisco no chão pinicando. Ficar bestando com o inverno bem arrelampado é o recado da cabocla, um beijo mandando. Tá namorando a cabocla do recado. É um nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é a sensação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. É muito bonito aí. Não chora não, Daniel. Você quer ver um negócio lindo? Daniel tá chorando, Xangô. Você quer ver um negócio? Emocionado mesmo. Eu Tô muito recebi, emocionado. tem um amigo meu, chama Dilson Pinheiro, ele tem um programa de TV lá no Ceará. Olha que coisa linda. Tudo que toca na terra é o tempo todo tocando. Vou repetir. Tudo que toca na terra é o tempo todo tocando. Ele vem dizer, é um coco, um ritmo. Tudo com T? Hein? Tudo com a letra T. Tudo que Não, toca na não. terra, o Ele tempo está todo falando, tocando. você vai entender depois que eu vou tentar cantarolar aqui. Eu vou gravar essa música, que já há muito tempo que eu conheço, eu pedi para ele mandar para mim de novo. Quer dizer, tudo que toca na terra é o tempo todo tocando. Carneiro morre e não berra, bode só morre berrando. E tudo que toca na terra é o tempo todo tocando. O pinto pia quando pinta de dentro do ovo. Urubu novo pia mesmo que desafinado, descompassado bateu o coração do boi depois que foi escolhido para ser sacrificado. Coruja canta quando é noite de assombração, canta o carão quando o inverno tá quase chegando. Meu coração já deixou de ser um cantador, só canto amor, pegou a dor e disse, vá se mandando, carneiro morre não berra, morre, bode só morre berrando, e tudo que toca na terra é o tempo todo tocando. Olha que lindo esse, ó. Telhado toca quando a chuva faz dele um piano, canta o oceano pela boca das ondas na areia, canta a sereia o seu canto de encantar marujo. O caramujo não canta, mas é caixa de som, mudando o tom. No momento ouço o vento passando, assobiando, num galho tirando melodia, me contagia o canto da gia namorando, na beira de um rio que morre no mar, mas morre cantando, carneiro morre não berra, bode só morre berrando, tudo que toca na terra é o tempo todo. Isso aí, decorar para cantar sem ler. Imagine a situação. O galo, como é o galo? O galo. O galo O não quer trava-língua. deixar. Qual é o O galo? trava-língua, aquele trava-língua que tem a música do trava-língua, que Sim. você canta e vai dificultando cada vez mais a pronúncia. Tem um soletrado, tem assim, ó. É uma faca afiada para capapaca e capapapacapim. Entendeu? O galo não quer deixar. O rato rouba o milho, mas o galo não quer deixar. O rato rouba o milho. O rato quis ganhar no grito. O galo que estava aflito acabou todo o conflito. Deu um tiro de pé no rato. O louro falou pro pato: pega o taco, taca no rato. O rato falou: eu morro. Lá vem chegando o cachorro, mas como nado com gato, eu vou capar o gato. É desse jeito que eu corro, mas o galo não quer deixar. O rato rouba o milho. Tem uma coordenação. É o que a gente chama de cacofonia, né? Não sei, é um negócio complicado de fazer. Não, isso é onomatopeia. Onomatopeia, isso, exato. Onomatopeia que tem, algumas pessoas têm, outros não têm tanto, outros têm o suficiente. Chama-se articulação silábica. Precisa de um hiperfoco. E uma coisa fundamental, é preciso ter firmeza no pensamento. Hiperfoco. Hiperfoco. Pá. Tem que pensar só naquilo. Se pensar em outra coisa, o gato escapola e o galo vai para lá. Eu vi essa cena, eu fiz essa música assim, fiz em cima da bucha, rapaz. Eu aluguei lá na Boca do Rio. Tem um altozinho ali, tem uma igreja onde Raimundo Sodré mora, por ali perto. Aí eu aluguei para hospedar uns músicos. A casa tinha uma áreazinha assim, e um murozinho baixo, onde, pela própria declividade do terreno lá, tinha uma casa mais abaixo, e era Dona Consuelo que morava nessa casa.
no fundo da casa dela tinha um torno onde ela punha um papagaio para quentar sol, naquele puleirinho de um louro. E tinha um quintal, tinha um pé de graviola, mas lá tinha tanta coisa, tinha um amontoado assim de telhas e coisa. E aí ela chegava de manhã cedo, tomava o café, botava uns farelinhos de pão, jogava a sobra do café no terreiro, aí tinha pato, gato, galo, galinha, cocá, ganso. Tinha uma renca de bicho naquele terreirão lá. Aí eu estou vendo e vi... Aí já é inventiva. Se aconteceu ou não, eu vi que aconteceu. A cena veio a mim. Os bichos comeram os milho que ela jogou, e farelo de pão, casca de banana cozida, aquelas coisas que sobra de café. E o galo muito arado. Arado é aquele que leva tudo. O arado é o guloso. O galo encheu o papo, encheu aqui, aí engastalhou no esôfago dele, no canal ali, para chegar no papo. Ele falou... Aí ele foi, como é dizer assim... giboiar ali debaixo do pé de siriguela, os patos comendo ali e tal, não sei o quê. Tinha cachorro, tinha esse povo tudo no quintal. Aí, quando eu, sem querer, não é olhar para o quintal das pessoas, né? Mas já olhando. O muro era baixinho, mesmo sem querer, na passada a gente via. Aí eu vi a cena, parei e fiquei olhando. Aí o galo está ali e sai debaixo das telhas, lá um casalzinho de rato. Porque sobrou alguma coisinha. Aí o galo de lá, quando viu outro... Aí o rato recuou. Aí eu falei, o galo não quer deixar, o rato rouba o milho. O rato quis ganhar no grito, o galo que estava aflito, acabou todo o conflito. Deu um tiro de pé no rato, o louro falou pro pato, pega o taco, taca no rato. O rato falou, eu morro, lá vem chegando o cachorro, mas comunado com o gato, eu vou capar o gato, é desse jeito que eu corro. E o gago grego? Olha, responda então, Jacinto Silva. Olha lá, cantador, olha lá, olha eu dizendo. Olha lá, cantador. Olha lá. Olha lá. Olha lá, cantador. Olha lá. É bonito ver um gago grego gaguejar. Olha lá, cantador. Olha lá. Uma beleza. O gago grego gaguejar. Eu disse, olha lá, cantador. Olha lá. É bonito ver um gago grego gaguejar. Olha lá, cantador. Olha lá. É bonito ver um gago grego gaguejar. O gago grego, quando vai falar gagueja, é uma peleja ver o gago grego gaguejar. Ele diz, tá. Chegando a hora, o gago afobado chora, porque não pode falar. Olha lá, cantador, olha lá. É bonito ver um gago grego gaguejar. Olha lá, cantador. Olha lá. É uma peleja, o gago grego gaguejar. Olha lá, cantador. Olha lá. É uma peleja, o gago grego gaguejar. Olha lá, cantador. Olha lá. É bonito ver um gago grego gaguejar. Eu não sou gago, Daniel, mas eu gaguejo cantando Duval. Gaguejo até falando, gaguejo em qualquer lugar. No gaga, eu gaguejo todo dia. Quando o gago diz Bahia, ele tem que gaguejar. Maravilha. E os causos, hein? Zé Lito Miranda, tá vindo Gudim. Bittencourt tem medo. Isso são histórias que eu vivi, viu, com ele. Zé Lito Mirando. Nos deixou, né? Mas é assim mesmo, é assim gente mesmo. boa, sanfoneiro. Gente boa. Ele é muito legal, Zé Litão. Zé Litão tem a questão do peixe, o peixe de Targino, que estava. Como é? Estava demorando o peixe? Targino. Engiqué. O peixe estava demorando. Engiqué, naquele restaurante italiano, lá, famosinho lá. Sim. É uma mesa quilométrica, porque para as pessoas, um grupo todo. Targino estava à minha direita, Ferrete aqui. Ferrete percussionista. E Ferrete de olho na saída de lá da cozinha, que um garçom. Ele trazia um prato de cada vez. E veio de lá, e Targino falou assim, poxa, meu prato não chega. Rapaz, aí chegou o meu. E Ferrete, aí da pouco Ferrete viu o garçom lá assim, mas não é possível, não chegou até agora. Aí Ferrete, tá vindo, Gondim. Mudou o nome do sujeito, de Targino Gondim, tá vindo, Gondim. E Bittencourt tem medo? Bittencourt tem medo. Essa eu posso até imaginar. Deixa para depois essa. Mas deixa eu trabalhar, gente. Bora, Vocês estão me explorando demais. Deixa eu ir embora. Vocês querem perguntar mais? Dá para pergunta de ouro?
Já foi contemplado? É difícil fazer para ele, né? Ah, é muito difícil. muito tesouro para explorar. É muito difícil. A gente só tem mesmo que agradecer. Essa foi uma edição muito especial do Via 3. A alegria nossa de receber e compartilhar com a nossa audiência a história, a trajetória, o legado e a riqueza que representa o senhor Avelino Xangai. Que prazer, Uma das que melhores alegria, entrevistas que eu já fiz em mais de 30 anos de profissão. Eu não tenho dúvida. Porque nós somos todos irmãos, a gente se entende aqui, ó. Eu nunca vi dizer que Pelé olhou para Coutinho, nenhum para o outro. Já está tudo certo. É uma tabelinha perfeita. É isso. Eu agradeço também e estou sempre à disposição. A gente não paga a jabá para ser fantástico, né? Claro. A gente serve ao Criador e ele é o fantástico, a gente só cumpre a tabela. E Itamar, eles é que estão mar. Nós estamos aqui, ó. O mar é de lá. Mas, rapaz, eu vou te falar um negócio. Viva o povo brasileiro. Viva a realidade, a cultura, a tradição popular do nosso país. E eu farei todo o possível para honrar essa oportunidade que Deus me deu e vem me dando para fazer o reconhecimento. Olha, sabe uma coisa? Eu vou falar uma coisa aqui. Existem duas coisas parecidas. Resgate, que você disse que não gosta, eu também não. Não que não seja necessário. Resgate é para sequestrado. Resgate e reconhecimento. É melhor que a gente reconheça antes de que seja necessário. Fortalecimento. Eu gosto de fortalecimento. Reconhecimento, fortalecimento, para que não haja necessidade de resgatar. Exatamente. Porque é aqui, ó, que você falou, Aristóteles, poxa, pá, os exemplos que a gente teve aqui, ó, nós três, essa interação saudável e luminosa me encanta e eu venho aprendendo cada dia. Não teve pergunta de ouro, mas teve encerramento de ouro. Com certeza. Eu deixo para você. E assim a gente se despede, encerrando essa edição de ouro, com ninguém mais, ninguém menos que o senhor Xangai. Viva o Brasil, viva a cultura popular, viva a língua portuguesa. Viva a língua brasileira. Que alegria que tem. Brasileirança. É a brasileirança. Essa brasileirança. Xangai, muito obrigado, querido. Valeu, Deus querido. te abençoe. Obrigado. Robson, Obrigado até a próxima. todos. Até a próxima. Salve, Xangai. Deus